Boa tarde. Você sabe para que serve o abafador? Hoje eu vou ensinar vocês a utilizar essa peça no Dica Rosa. Vem comigo! Se você já me acompanha por aqui, muito obrigada por assistir mais esse vídeo. Se você é novo aqui no Narguilé Rosa, aproveita e se inscreve aqui no canal. Quando você se inscrever, ativa o sininho, porque assim você não vai perder nada do que eu postar aqui, tá bom? Aproveita também e me segue em todas as minhas redes sociais. Minhas redes sociais estão todas aqui no box de informações, então aproveita e me segue em todo canto, no Instagram, no Facebook, no Snapchat e bate um papo legal comigo, tá bom? Aproveita também e deixa o seu like maroto aqui no vídeo. No Dica Rosa de hoje, eu vim explicar para vocês qual que é a serventia do abafador. Muita gente não sabe para que serve essa peça. Já recebi algumas perguntas, tanto aqui no YouTube quanto nas minhas redes sociais, perguntando para que serve. Então hoje eu vou explicar para vocês a forma correta de usar o abafador e qual que é a diferença que ele faz na sessão. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos lá pro Hot Pack, vou mostrar para vocês o mix que eu fiz hoje, que é kiwi com menta da alface, ele tá uma delícia. Daqui a pouquinho eu volto explicando para vocês tudinho. Bom, gente, hoje eu vou fazer um mix aqui, que é kiwi da alface, que é o kiwi mais divino do universo, com a menta da alface também. Se você ainda não conhece essa essência de kiwi, clica aqui em cima e vai lá conferir uma review que tem dele aqui, tá bom? O roche que nós vamos usar hoje é esse Beta Bowl cor de rosa, edição feminina. Muito lindo. E alumínio e furadorzinho da Gods of Hookah. Então, vamos montar esse pack. Qual que é a função do abafador durante a sua sessão? A função do abafador, ela é... A função do abafador é justamente abafar, né? Como o nome dele já diz. Ou seja, quando você coloca o abafador em cima do seu roche, ele vai fazer com que todo o calor que tem aqui em volta vire tipo uma sauna, por exemplo. Então você pensa que ali em volta do seu roche está como uma sauna. Ele vai auxiliar o carvão a gerar mais calor dentro do roche, né? Para deixar toda a sua essência com a mesma intensidade de calor, desde a essência que está em cima, próximo do alumínio, até a essência que está no fundo do roche, para toda ela ter a mesma intensidade de calor e ela queimar por igual. Agora eu vou falar para vocês em quais momentos, quando você usa o abafador durante a sua sessão.
Num primeiro momento, em primeiro lugar, você vai usar no começo da sua sessão. Ou seja, já expliquei isso aqui no canal. Quando você monta o seu roche, que você ainda colocou o roche, colocou o carvão, tudo bonitinho, você tem que esperar um tempinho para a sua essência aquecer, para ela ter aquele cozimento, porque a essência ela precisa ter a mesma temperatura, entrar na mesma temperatura que o carvão para não correr o risco de queimar. O abafador, ele vai auxiliar nesse primeiro momento, ou seja, você vai colocar lá 2 ou 3 pecinhas de carvão, dependendo do roche que você está usando, e vai colocar o abafador e vai deixar ali uns 3, 4 minutinhos, vai tirar, vai rotacionar o seu carvão e vai colocar de novo, porque assim ele vai ajudar a toda a essência entrar na mesma temperatura. Você pode dar as primeiras puxadas aí da sua sessão com o abafador, viu que está funcionando legal, que está fluindo bem, aí você tira e faz o controle de calor com o carvão. Durante a sua sessão, você utiliza sim o abafador, mas em determinados pontos. Por exemplo, eu estou fumando aqui num lugar aberto. Pode ocorrer de você estar fumando em algum lugar que ele tenha uma temperatura mais fria, né? Se você estiver em algum lugar que seja frio, ou que você esteja fumando em um lugar aberto, numa praia, numa praça, como eu estou, para não correr o risco do vento, né, da temperatura ambiente esfriar o seu roche, esfriar o tabaco, você coloca o abafador durante a sua sessão para não correr esse risco de o seu tabaco esfriar um pouquinho, né, sair da temperatura na qual ele tem que estar para funcionar legal. Então você vai usar o abafador nessas situações, né? Se você está usando aí, se você está fumando no seu quarto, por exemplo, no ambiente quente, já que não vai correr esse risco, não tem a necessidade. Mas se você tiver em alguma das situações que eu já citei, é bom sempre ter o abafador para te auxiliar a ter sempre uma sessão mais longa, né? Vai fazer a sua sessão durar um pouquinho mais, porque ele vai ajudar no controle do calor. O abafador serve também para te ajudar a manter a vida útil do seu carvão. Porque numa situação onde você tem vento, né, o vento vai ajudar o seu carvão a queimar mais rápido, né? Ele vai entrar em contato aí com o vento vai acender, ele vai durar menos do que ele deveria. Então, numa situação como essa, você colocando o seu carvão, ele não vai acabar antes do tempo que ele deveria, né? Ele tem uma vida útil. Então, quando você coloca o abafador em alguma dessas situações, ele ajuda a preservar o seu carvão e fazer com que a sua sessão, consequentemente, dure o tempo que ela deve durar, né? Não diminua esse tempo de sessão. E uma última situação onde você deve usar o abafador é numa situação, por exemplo, como eu estou passando agora. O meu carvão, ele já está bem pequenininho, olha, não sei se vocês conseguem ver bem, mas ele está bem pequenininho, então ele não consegue gerar todo o calor que eu preciso no meu roche. Eu ainda tenho sabor, mas não está saindo aquela fumaça que poderia estar saindo. Então, você coloca o abafador, espera um pouquinho e puxa de novo para ver se está vindo já mais fumaça com sabor ainda. Eu tenho aqui 3 modelos de abafadores que eu trouxe para vocês verem. Que é esse que eu estou usando, que é o rosa da Wire Hookah, que é um abafador muito bom. Eu tenho também esse da Gods of Hookah, que é um abafador maior, né? No caso aí de você ter, por exemplo, um KM, que tem, né, essa parte um pouquinho mais alta, esse abafador ele é muito bom para isso. E tem o pequenininho também. Eles alteram a função deles? Não, não altera, tá, gente? A função do abafador são todas essas que eu te expliquei aqui no vídeo. Essa questão de abafador tal, abafador, né, de diversas marcas, vai muito do seu gosto e do seu bolso e de acordo com o seu narguilé. Então você pode comprar um abafador pequeno, se você tiver um narguilé pequeno, um abafador grande, se você tiver um narguilé grande, mas isso não vai alterar muito na função dele, né, na funcionalidade dele. É mais estética mesmo. Mas eu aconselho sempre vocês a usarem um abafador
porque com o abafador você vai ter uma experiência muito melhor, né, do que sem. Você vai conseguir prolongar a sua sessão, você vai conseguir trazer mais sabor quando você já não tiver tanto. Então a sua experiência ela vai ser totalmente diferente com o abafador do que sem usar ele. Então eu te aconselho, é uma peça que não vai... que ela não é tão cara, tá? Mas que auxilia bastante em diversas situações que você estiver fumando. Eu trouxe esse vídeo justamente porque vocês me pediram, eu recebi alguns pedidos, tanto aqui no YouTube quanto nas minhas redes sociais, para explicar sobre o que é o abafador. Se você tiver alguma dúvida, deixa para mim aqui nos comentários, tá? Se tiver algum adendo também pode deixar aqui nos comentários. E esse foi o Dica Rosa de hoje, gente. Então compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, deixa o seu like maroto aqui no vídeo e deixa o seu comentário para mim. Um grande beijo e até a próxima!